Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus. Eu estou ao vivo pelo canal no YouTube da Rádio Mais FM, Mais FM 90.9. E você ouviu aí, Gabriela Gomes, Deus proverá, pois o nosso Deus é um Deus de providência. Ele é um Deus que faz coisas maravilhosas. E hoje eu quero compartilhar com você uma meditação do Salmo de número 84, versículo 5, que diz o seguinte: Como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando passarem pelo vale de Baca ou pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão a se fortalecer e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Não é novidade para gente que os salmos são orações, são canções de louvor a Deus, e toda canção manifesta o interior do coração do compositor. A música é a manifestação dos diversos afetos, sentimentos, desejos da nossa alma, expressas em melodias, em palavras. Se uma pessoa está alegre, ela vai procurar cantar canções de alegria. Mas se uma pessoa está triste, ela vai procurar cantar canções que possam fortalecê-la, canções que possam reanimá-la, ou canções que ela se identifique com aquele momento que ela está vivendo. O certo é que os salmos, eles são canções vividas, orações, inspirações de homens que passaram por situações difíceis e porque presenciaram situações difíceis. O salmista Davi, ele começa o salmo de número 84 elogiando e dizendo para Deus como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. Eu sinto um desejo profundo e eu morro de vontade de entrar no pátio do Senhor com todo o meu coração e todo o meu ser. Eu vou clamar ao Deus vivo. Ele expressa o amor pelo templo. Semana passada eu falei aqui sobre o Salomão, no sábado, se eu não me engano, e eu disse o amor que o salmista Davi tinha em querer construir o templo para adoração a Deus, como ele fez e preparou tudo para que Salomão pudesse construir o templo. Porque o amor de Davi pela presença de Deus, o amor pela adoração, o amor por se prostrar diante da presença de Deus para orar, para cantar, para ouvir, para sentir a presença do Senhor era tão grande que ele preparou tudo mesmo sabendo que ele não poderia construir nem iniciar a obra do templo. Mas ele preparou tudo para que o seu filho Salomão realizasse, porque o amor dele, a vontade dele de ter um lugar de adoração, de honrar a Deus com um templo maravilhoso, onde todo Israel pudesse ir e prestar adoração e devoção a Deus, era imenso. E esse mesmo salmista Davi, ele expressa o amor por esse lugar de culto, por esse lugar de reunião, por esse lugar onde a presença de Deus é invocada. Então quando eu leio o Salmo 84, eu penso, Senhor, eu quero ter esse sentimento dentro de mim. Eu desejo ter esse profundo desejo, esse profundo sentimento de se aproximar da presença de Deus. Hoje nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Deus não está em quatro paredes, Deus não está em lugares, Deus não está preso dentro de um lugar. Você não precisa apenas... Você não precisa e não é assim que você vai encontrar Deus apenas em quatro paredes. Não é o lugar. Hoje Deus habita dentro de nós. O templo, o altar, toda a representação do templo, do tabernáculo, hoje é o nosso ser. O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer lá em 1 Coríntios, vocês não sabem que vocês são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então hoje a santificação não deve estar nas quatro paredes, porque tem muitas pessoas que adoram um lugar, que acham que a presença de Deus só se manifesta nas quatro paredes, mas não é assim. É importante a nossa reunião, seja debaixo de uma árvore, seja numa casa. Jesus disse, aonde estiverem 2 ou 3 ou mais em meu nome reunidos, eu vou me fazer presente no meio deles.
Então não é o templo, não é as quatro paredes, não é porque é grande, porque é bonito, porque é formoso, porque é muito confortável, porque tem o altar, porque tem isso, porque tem aquilo, que a presença de Deus está lá, gente. Existem templos maravilhosos, lindos, que tem tudo, templos completos, mas não tem a presença de Deus. Porque as pessoas estão ali, muitas vezes, só por causa do templo. Estão, às vezes, ali só por causa que acostumaram a ir naquele lugar. E Deus não está ali. Existe uma igreja que deixa Jesus do lado de fora e Jesus fica batendo a porta, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu quero entrar. E eu quero comungar com vocês. Eu quero partilhar com vocês da minha presença. Mas existe uma igreja hoje na terra que acaba deixando Jesus do lado de fora, porque se foca muito nas coisas materiais, se foca muito na religiosidade e acaba deixando de ser igreja. Igreja somos nós, é o nosso corpo, é o nosso coração, o altar é o nosso coração, aonde nós oferecemos o quê? A nossa própria vida. Então é importante existir dentro de nós esse amor profundo pela presença de Deus, esse desejo ardente de estar na presença de Deus, de estar junto do lugar onde as pessoas estão buscando a presença de Deus. Ai, gente, é oração, vamos fazer uma reunião de oração? Então vamos na reunião de oração. Que desejo profundo de ir nessa reunião de oração, que desejo profundo de estar na pregação, de estar nesse culto, de dar a Deus todo o meu ser. Então o salmista Davi, ele expressou isso e nos dando esse caminho, esse exemplo de como nós devemos ter prazer na presença de Deus, de que a nossa vida seja a presença de Deus. Diz ele que até o pardal encontrou uma casa e a andorinha ninho para si na casa do Senhor, perto dos altares do Senhor. Como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Como são felizes aqueles que estão na presença de Deus, que sempre cantam louvores ao Senhor. Diz um ditado aí que quem canta seus males espanta, mas quem canta louvores, quem adora o Senhor em meio às adversidades, dá um tapa na cara do diabo. Porque o inimigo vem muitas vezes para poder calar a nossa voz de adorador. Como Jó. O diabo pensou: Jó te adora, Deus, porque você cercou ele de bens. Você cercou a casa dele de tal maneira que como ele não vai te negar? Ele tem tudo, não lhe falta nada. Ele tem tudo, você cercou ele de bens. É nunca que ele vai te negar dessa maneira. Toca nele para você ver se ele não vai te negar. E Deus permitiu, e Satanás toca, tira tudo de Jó. E Jó faz o que, gente? Ele se prostra com o rosto em terra e ele adora a Deus. Ele adora a Deus, e em outro momento ele diz: no saí do ventre da minha mãe, no voltarei para lá, bendito seja o nome do Senhor. Então, não é pelas coisas que nós temos que vamos adorar a Deus, mas pelo que Deus é. E feliz é aquele que canta, que está na presença de Deus, sempre cantando louvores ao Senhor. Felizes são aqueles que de Deus recebem forças, aqueles que decidem percorrer o seu caminho. Felicidade está em seguir a Deus. Felicidade está em ter uma vida dedicada ao Senhor. Não é balela, não é historinha que a gente conta, não é autoajuda, mas é a ajuda do alto. Felizes são aqueles que decidem andar na presença de Deus. Felizes são aqueles que decidem a obedecer a palavra de Deus. Isso não é historinha, eu não estou contando para você uma historinha que não, gente. Eu nem precisava fazer isso, não vou ganhar nada com isso. Mas eu estou dizendo para você a verdade. A verdade é que feliz é aquele que decide andar no caminho do Senhor. Feliz é aquele que do Senhor recebe forças. Feliz é aquele que busca a presença de Deus. Porque quando essa pessoa passar pelo vale do choro, pelo vale de Baca, quando essa pessoa passar pelo vale deserto, pelo vale da aflição, pelo vale da tristeza, pelo vale da humilhação, quando ela passar pela humilhação, pelos dias de lágrimas, de choro, esse vale, essa situação se transformará num lugar de fontes revigorantes. O choro do crente, daquele que decide andar no caminho do Senhor, daquele que está na casa de Deus, na presença de Deus, não é um choro em vão. Nenhuma das suas lágrimas é em vão. Nenhuma
nenhuma das suas lágrimas, das vezes que você chorou, pelas lutas que você tem passado na sua vida, pelas lutas que você já passou, nenhuma dessas lágrimas é em vão. Nenhuma dessas lágrimas é desperdiçada. Essas lágrimas se transformarão em fontes de vigor, em fontes revigorantes, que vão dar forças para você e para as pessoas à sua volta, que vão se transformar em bênçãos, e diz a palavra que é bênçãos que irão cobrir a sua vida. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Então as nossas lágrimas na presença de Deus, aquele que decide andar com o Senhor, não são desperdiçadas, porque quando passar, quando a Bíblia diz quando, é porque vai acontecer. Vai acontecer. Momentos difíceis, de choro, de lutas, de adversidades, de lamentação vão acontecer na nossa vida, mas quando nós decidimos andar na presença de Deus, e quando chega o momento de passar pelo vale do choro, diz a palavra que esse momento do vale do choro, que esse momento da lamentação vai se transformar num lugar de fonte que vai dar vigor, que vai ser revigorante, que vai te animar, que vai te renovar, que vai te dar nova esperança, nova expectativa, vai te dar nova visão, vai te dar novas oportunidades, vai te dar um entusiasmo para você seguir em frente. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Ou seja, Deus vai derramar tantas coisas maravilhosas na sua vida. Deus vai realizar tantas coisas maravilhosas na sua vida. Mas isso só acontece para aquele que decide andar no caminho do Senhor. Para aquele que decide receber do Senhor forças. Para aquele que não procura forças no homem. Para aquele que não procura as forças nas coisas desse mundo. Gente, a melhor coisa da vida é servir o Senhor. A melhor coisa da vida, a melhor escolha é decidir andar juntinho, coladinho com Ele. É decidir mesmo viver a sua vida para Ele. E diz a palavra de Deus que depois do vale do choro, essas pessoas continuarão a se fortalecer. E cada um deles vai se apresentar diante de Deus. Quando você decide andar com Deus, quando você decide dele tirar as suas forças, quando você decide amar a presença de Deus e desejar a presença de Deus para a sua vida, nos momentos da adversidade, da lamentação, do choro, Deus vai fazer com que aquele lugar de luta, de dor, seja um lugar de bênçãos para a sua vida, e você vai continuar a se fortalecer. Você vai se fortalecer hoje, e amanhã mais do que hoje, e depois mais do que amanhã, e depois mais, e depois mais, e depois mais. Até que você se apresente sempre na presença do Senhor. Para a gente terminar, versículo 10. Um só dia em teus átrios é melhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Eu prefiro estar eu prefiro ser porteiro na casa de meu Deus a viver na morada dos perversos. Quem dizia isso aqui era um rei. Eu prefiro ser um porteiro na casa de Deus, cumprimentar todo mundo que está chegando, dar boas-vindas para todo mundo, do que morar na casa da perversidade. Porque está no lugar onde tem os perversos, aqueles que só falam mal, aqueles que só querem o mal, aqueles que só planejam o mal, aqueles que só vivem para as coisas dessa vida. 1000 dias não se comparam do que um dia na presença de Deus. Então mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 em qualquer outro lugar. E isso aqui não é balelinha, isso aqui não é conversinha, isso aqui é uma realidade. Um dia vale mais, um dia na presença de Deus vale mais do que qualquer 1000 dias em outro lugar desse mundo. Porque quando você entende o valor da presença de Deus na sua vida, quando você entende a necessidade da presença de Deus na sua vida, você perde o sentido, o valor das coisas desse mundo. Você começa a entender que não existe lugar nesse mundo mais importante do que ter a presença de Deus dentro de você. Pois o Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo. Ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo. Finalizando essa palavra, versículo 11. O Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo. Ele nos dá graça e Ele nos dá honra. O Senhor não negará bem nenhum, bem algum,
para aqueles que andam no caminho certo. Isso aqui é promessa, isso aqui é real para as nossas vidas. Toma posse dessa palavra hoje para a sua vida. Toma posse daquilo que Deus tem para você e viva dentro da vontade de Deus. Decida andar no caminho de Deus, decida andar no caminho certo, decida viver com Deus. Ande juntinho dele. Ai, Poliana, mas eu não consigo, eu estou todo errado. Gente, esquece isso. Tem muita gente que acha que para aproximar de Deus precisa arrumar primeiro a vida dela. Não arruma a sua vida, não. Vai do jeito que você está. Quem arruma e quem conserta as nossas vidas, quem nos faz ser nova criatura é o Senhor. É o Espírito Santo que faz da gente novas pessoas. A gente não tem capacidade de ser sozinho, de ser novo por nós mesmos. É o Senhor quem faz o novo nas nossas vidas. Eu te convido nesse momento a orar comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Eu te louvo, Jesus, te agradeço. O Senhor é bom e a tua misericórdia é para sempre. Que essa palavra venha se aplicar no nosso coração, que possamos levar isso para a nossa semana. Que possamos, Senhor, desejar a tua presença, estar na tua presença. Senhor, estar junto com os irmãos, estar na congregação. Que possamos desejar, Senhor, os momentos de culto, que possamos anelar pelos momentos de reunião, Senhor, com todo o nosso coração. Que possamos nos reunir na tua presença, que possamos orar e buscar mesmo com muita vontade a tua presença, Senhor. Deus, que os nossos olhos se voltem para ti. Oro por cada pessoa que me acompanha agora. Desperta o coração desse homem, Senhor. Desperta o coração dessa mulher. Esse homem, essa mulher que está afastado dos teus caminhos. Meu Deus, esse filho e essa filha que pensa que quer voltar, que tem vontade de voltar para a casa do Senhor e firmar na tua presença, mas ele tem tantas desculpas dentro de si. Eu não posso por isso, não posso agora, minha vida está complicada, eu não posso agora, eu não posso agora, eu não posso agora. Que no nome de Jesus o Senhor venha abrir os olhos desse filho, dessa filha do Senhor, Pai. Que essas desculpas caiam por terra, que seja hoje o tempo de restauração, que seja hoje um tempo do novo, um tempo de mudança, um tempo de volta, um tempo de fortalecimento, um tempo, Senhor, onde a gente entenda que felicidade só na tua presença. Felicidade de verdade é só na tua presença, o resto é ilusão, é tudo ilusão, o mundo passa e com ele todos aqueles que seguem os desejos e as cobiças desse mundo, mas aquele que permanece na tua presença, esse vai permanecer para sempre. Que o Senhor abençoe cada vida e fortaleça esse rapaz, essa moça que quer voltar para a tua presença, mas não consegue, que ele possa voltar hoje, que ele sinta forças, em nome de Jesus. Enxuga a lágrima desse também, dessa que está chorando, Senhor. Que o Senhor venha fazer o novo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.